Eu sei que, em geral, o primeiro contato com Machado de Assis é na adolescência, através da escola. E esse encontro pode ser meio desajeitado. Eu mesma, quando li Machado pela primeira vez, aos 16 anos, fiquei com a impressão de que era um chato. Algo de outra época que com certeza não tinha a ver com o que eu estava vivendo. Essa é a experiência de muita gente. Felizmente, a adolescência não dura a vida toda e a gente pode encontrar o autor em outros momentos. Hoje eu vejo Machado de Assis como alguém extremamente moderno, ousado e, longe de ficar no passado, é um cronista do presente e uma referência para a arte atual e futura. Ai, alguém pode pensar, lá vem aquela lenga-lenga. Mas dê uma chance para essa narradora apaixonada. Machado é muito legal e eu vou te mostrar por quê. Neto de escravos, negro, nascido em uma família humilde, mesmo sem acesso à educação formal, Machado percorre um caminho raro de ascensão dentro da sociedade brasileira, antes mesmo da abolição da escravatura. Escreveu crônicas, contos, poesia, romances, matérias de jornal, peças de teatro, trabalhou em uma tipografia e foi funcionário público. Aliás, a sua biografia vem sendo resgatada nos dias de hoje pela discussão em torno da sua negritude. O projeto Machado de Assis Real, da Faculdade Zumbi dos Palmares, pretende divulgar amplamente a foto original de Machado de Assis e reparar seu processo de embranquecimento. Da intimidade de Machado não sabemos muito. Mesmo seus biógrafos não destilam muitos detalhes sobre o que ele pensava. John Gladson, um dos maiores estudiosos do autor, diz em entrevista de 2008 que em suas crônicas o próprio Machado disfarçava suas opiniões, sempre numa ironia sem a qual ele praticamente não sabe escrever. O livro Juventude de Machado de Assis, de Jean-Michel Massa, é um bom estudo sobre a vida do autor. Da sua vida pessoal, sabemos da paixão pela literatura e intelectualidade, o envolvimento com a política e a cultura e o amor por cada... Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós trabalharemos o realismo no Brasil. Temos uma introdução aí de quem foi Machado de Assis e como ele foi importante para dentro da literatura. Até nos dias atuais ele é um escritor estudado, um escritor que está sendo analisado pelo seu embranquecimento, e hoje nós vamos vamos dar início ao estudo sobre Machado de Assis, tá? Realismo no Brasil. Conceito, contexto histórico, autores e as obras. A literatura brasileira no final do século ali 19. Então, o Brasil ele também teve seus próprios movimentos sociais complexos, como a abolição da escravatura, né, que estava acontecendo ali, um momento estava da libertação dos escravos e também a proclamação da República. Então, Machado de Assis ele vai se ressaltar aí que a gente vai ver mais à frente, com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, que vai trazer questões de escravatura, questões sociais. Então, vai trazer também algo relacionado à proclamação da República. Prato cheio para as ideias e conteúdos para as obras realistas, que é o caso aí de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um exemplo. A literatura brasileira realista também realizou uma forma crítica à burguesia. Então, o que foi o momento aí na literatura brasileira? Foi um momento ali de crítica social, de criticar a burguesia, de falar sobre questões sociais, de criticar como era a burguesia brasileira, como se comportava, como era o lado psicológico e tudo mais. Então, isso é bem explorado pelos autores realistas, tá? Que depois vai ser estudado pelos modernistas à frente, que a gente ainda vai ver mais à frente. Contexto histórico. O contexto dessa época teve ali por volta de 1822 a independência do Brasil. Então, o Brasil deixa de ser dependente de Portugal e passa a ter uma representação somente brasileira. O segundo fato é a Guerra do Paraguai, que aconteceu em 1965 e foi até 1870, né? Então, teve ali uma grande transformação naquele contexto ali com a Guerra do Paraguai. Também teve o lançamento do Manifesto Republicano, que foi o terceiro acontecimento desse período, e, por fim, o lei do ventre livre, né, que todas as crianças agora, filhos de escravos, eles poderiam ser considerados livres, né, eles eram libertos. Então, ainda tinha escravatura, mas
as crianças que estavam nascendo naquele período já não eram mais escravas, já não nasciam como escrava, e sim como liberto. Então, a lei do ventre livre, né? Então, eles acabaram proclamando aí uma lei que depois veio de desencadeamento de outras leis até chegar à libertação total dos escravos com a Lei Áurea. Característica. A gente vai ter 4 características principais do realismo brasileiro. Vamos ter o antirromancista, então não vai ser romances como lá no romantismo. Quem ainda não viu sobre o romantismo, tem vídeo no canal para vocês revisarem o romantismo brasileiro, tá? Então, antirromancista, vai ter romance? Vai, tá? Machado de Assis é um dos grandes romancistas desse período realista, que vai trazer questões amorosas, questões de paixão, mas também vai trazer o lado realista, o lado ali em que a mulher ela é vista não como uma deusa somente, mas como uma mulher em sociedade. Ela pensa, ela age, ela arquiteta, né? Vamos ter aí as mulheres de Machado que vão ter destaque aí, que é o caso da Marcela, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, e a Capitu, em Dom Casmurro. Então, a gente vai ver 2 lados da moeda. A gente vai ler o lado romântico, bonitinho e arrumadinho, mas também vamos ler a traição. Vai vir ali o desmazelo, vai vir também as críticas de Brás, né? Brás Cubas é um dos personagens que mais vai falar de crítica social à burguesia, a hipocrisia das pessoas, a forma como os burgueses levavam a vida. Também vai ser narrado na cidade, então todos os romances, crônicas, né, tudo que for contos vão ser relacionados à narrativa da cidade. Então, o foco do realismo é a cidade, tá? Então, quando a gente fala de realismo brasileiro, estamos falando de uma burguesia, de uma sociedade. Terceiro, nós estamos descrevendo a hipocrisia da burguesia. Então, a gente descreve a hipocrisia, as partes lá que ninguém queria falar antes no romantismo e que agora vai ter foco, como corrupção, traição. Então, vai ter toda essa questão aí social, né? Até a parte também de crítica à escravatura, né? Escravidão, ele vai também ter foco aí nesse período. E a quarta característica é a liberdade dos pensamentos. Então, como vai ter lá em Bentinho, né? Bentinho, ele vai ter o livre pensamento de pensar. Será se Capitu me traiu ou não? Será se Capitu fez algo relacionado a isso? Será se ela tem culpa no cartório? Então, vai ser pensamentos, vai levar ao psíquico do indivíduo. Então, o realismo, ele vai vir com essa característica, e a liberdade do pensar, né, do analisar, do ver, do interpretar. Então, é isso que são as características do realismo brasileiro. Vamos ter também mais algumas características, que é a construção do perfil psicológico dos pensamentos. Então, vamos ver, agora a gente vai ver Capitu não como uma mulher romantizada, bonita, mas a gente vai ver o lado psicológico de Capitu, né? A gente vai analisar, às vezes a gente conhece mais a Capitu do que o próprio Machado de Assis, do que o próprio Bentinho, que é o narrador. Então, às vezes a gente compreende mais aquele personagem pelo seu psíquico, pelo psicológico daquele indivíduo, do que pelo o decorrer da história. Então, a gente às vezes conhece mais Capitu, a gente se acha mais parecido ali com Capitu, a gente se vê na imagem de Capitu, até pelo fato de trazer a psicologia do personagem e também a personalidade daquele personagem, tá? Vai dizer que a Capitu é linda, que Capitu tem os olhos oblíquos, vai dizer que Capitu é uma donzela, né? Vai dizer que a Marcela é uma mulher bonita, uma mulher vistosa, como era dizida naquela época. Então, isso a gente vai ver como característica psicológica e também física, perfil físico do personagem, tá? A gente vai perceber também outras coisas bem nuances, como Dom Casmurro, por exemplo, a gente vê lá o lado machista, né? A gente vai ver a todo momento que o Dom Casmurro ele vai ser uma pessoa machista, obsessiva, né? Ele vai ter um lado psicológico, vai ser também retratado por Capitu. Capitu, ela vai ter um lado também, um perfil psicológico, um perfil de caráter em si.
Temos também o pessimismo, tá? Sempre vai estar presente, principalmente na obra Memórias Póstumas Cubas. Cubas, ele vai ser muito pessimista, tá? Ele vai ser contra tudo, ele acha que tudo vai acabar, ele acha que tudo deve ser refletido. Então, isso vai ser uma ideia que vai ser trazida agora. Então, o pessimismo a gente vai ver bastante, principalmente na obra Memórias Póstumas Brás Cubas, que dá início aí, que é a próxima característica, mas dá início ao realismo brasileiro. Então, a postagem, né, a publicação nos folhetins de Memórias Póstumas Brás Cubas dá ali o início ao realismo brasileiro, ou seja, dá o fim do romantismo, o romantismo ali acaba naquele período e abre-se uma nova experiência literária que é o realismo brasileiro. Partindo disso, a gente tem dois autores de destaque no Brasil, tá? No Portugal, a gente já viu anteriormente que em Portugal a gente teve outros escritores, como Eça de Queiroz, que Eça de Queiroz ele vai trazer ali o Primo Brasílio, né? Que é um do exemplo bem clássico de Eça de Queiroz, que vai trazer ali traição, lado psíquico, todas as características anteriores faladas, ele vai trazer novamente nas obras dele. Temos também Raul Pompeia e Machado de Assis no Brasil. Mais em destaque foi o Machado de Assis, por afundar também a Academia Brasileira de Letras nesse período, né? Ele acaba fundando nessa parte do realismo, e também Machado de Assis vai se ressaltar até pela realismo, né? A realidade que ele vai trazer nas obras dele. Raul Pompeia também foi de grande importância para a literatura, ajudou também Machado de Assis a fundar a Academia Brasileira de Letras, tá? É essa que a gente vê hoje em dia, é essa que a gente tem contato hoje em dia, né? A ABL, que é a Academia Brasileira de Letras. Tá? Ela é fundada ali por Machado de Assis. E a gente fala tanto Machado de Assis, quem foi Machado de Assis? A gente vai ver agora qual é o histórico de Machado de Assis. Quem foi Machado de Assis para dentro da literatura brasileira e para dentro da história da humanidade, né? Porque ele também não é só estudado no Brasil na literatura, mas ele é estudado fora do Brasil em outros níveis de desenvolvimento, né? De outras áreas de conhecimento, como a psicologia, gosta bastante de estudar Machado, até pelo fato de trazer a psíquica do indivíduo. Machado de Assis vai ser estudado ali na sociologia, na filosofia, até porque Mão e Luva vai ser uma obra que vai trazer filosofia, né? Quincas Borbas vai ser outra obra que vai trazer a filosofia. Então, vai ser estudada por outras áreas do conhecimento também, o conhecimento humano. Então, nasce no Rio de Janeiro, em 21 de junho, Joaquim Maria Machado de Assis, filho do brasileiro Francisco José de Assis e a açoriana Maria Leopoldina Machado de Assis, moradores do Morro do Livramento, tá? Ele nasceu na favela, ele é um negro, né, um mulato. Então, com o passar do tempo, ele foi esbranquecendo, até naquele período em que ele estava se encontrando, ele sofreu bastante preconceito por ser negro dentro da literatura. E outra forma também de se observar é que ele vai trazer questões relacionadas à identidade, a gostar de estar dentro daquela identidade, a se identificar na sua própria identidade. Né? Ele vai dar foco também à sua cor. Então, com o passar do tempo, como a gente viu lá no vídeo, com o passar do tempo, ele foi sendo analisado e descobriu que Machado de Assis, com o passar dos anos, ele foi esbranquiçado, mas que ele é mulato, né? Ele é negro, ele veio da favela, ele escrevia o que ele via na burguesia, né? Os patrões, tudo que ele observava, ele ia lá e escrevia, ele fazia uma crítica social quanto a isso. Nesse período também, a gente falando aí de negritude dentro da literatura, temos também o conto Úrsula, que foi lançado ali nesse período do realismo e se torna ali a primeira mulher, né? A Maria Firmina se torna a primeira mulher a escrever, a primeira mulher dentro da literatura brasileira. E ela escreve o conto o romance Úrsula, que vai dar também continuidade ao realismo. Tá? Então, ela vai ser a primeira mulher a escrever um romance e ela é a primeira mulher também a entrar no realismo brasileiro. Uma mulher negra também favelada e que tem seu orgulho pela identidade, tá? Na Úrsula, ela vai também narrar a história de uma mulata que é bem, alguns estudiosos dizem que é até parecido com a história da própria Maria Firmina,
tá? Depois a gente vai dar um ressalte no canal, a gente vai trazer questões com o projeto agora que a gente está fazendo, com questões de mulheres, né? Então, estamos falando de mulheres. Já falamos sobre Lígia Fagundes, vamos falar sobre Lígia Fagundes Telles, vamos falar sobre Maria Firmina, Clarice Lispector, Raquel de Queiroz. Então, são mulheres que fizeram parte da nossa literatura e que modificaram o nosso modo de pensar, o nosso modo de também agir dentro das letras em si. Então, continuando aqui com Machado de Assis, a gente vai ver uma análise sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. A Memórias Póstumas de Brás Cubas tem 4 características principais. A história não é linear, tá? Porque uma história linear é aquela história que a gente começa a contar do início da vida daquele personagem até o fim. Só que agora quebra um patamar, quebra um padrão, por isso que vai ser revolucionário dentro da literatura e modifica, deixa de ser romântica para ser realista, porque o Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele é uma obra que vai ser narrada do fim da vida até a fim da vida novamente. Então, ele faz uma passeata normal, por dentro da história dele, e ele ressalta até os seus últimos dias. Então, Memórias Póstumas, ele não tem uma história linear, né? Ele não tem uma cronologia histórica. Ele vai contar coisas da infância, vai contar coisas da fase adulta, da fase juvenil. Então, Machado de Assis, nesse sentido, acabou trazendo uma história não linear, uma história que não era analisada, não era produzida naquela época e que agora passa a ser produzida. Também teve a inversão da lógica narrativa. Então, como eu falei, vai ter momentos que ele vai estar falando da infância, outros da juventude, já passa para a velhice. Então, vai ter vários e vários momentos dentro do livro. E a frase de impacto, né, a frase que inicia o livro é: dedico essa obra aos vermes que comem a minha carne. Então, a gente já tem uma ideia de que a gente está lendo algo que vai impactar, mas também é algo que começa a ser uma história linear e ser uma história lógica. Ele começa do fim, para depois eu vir para o início. Então, ele começa da morte dele, para depois ele contar a história dele realmente. Começo pelo final da história, que é o fim da morte do narrador da história, que é o que dá o início aí. Né? Dá o início da história de Memórias Póstumas de Brás Cubas é a morte de Cubas. Análise de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Existem figuras de linguagem, tá? Analepse, a qual é uma técnica utilizada no romance de todas as épocas. Então, a figura de linguagem vai estar presente não só nas obras de Machado, mas de outros autores. Relatos sociais, então vai ter o retrato de uma sociedade daquela época, com escravidão, com denúncias de vida, com denúncia social, de classe. Então, vai ser uma obra que vai trazer bastante relatos sociais. Por isso que eu disse, é estudada pela sociologia e filosofia nos dias atuais, porque retrata exatamente isso, os relatos sociais. Vai ter como característica o positivismo, que desenvolve as ideias positivistas próprias de influência em sociedade, até porque nesse período aí de contexto histórico estava vindo o darwinismo, positivismo, então estava ali acontecendo uma muvuca dentro do contexto, e ele acabou trazendo o positivismo para dentro da obra de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Temos o ironismo e o sarcasmo, tá? Em todo momento, o Brás ele vai ser irônico, vai ser sarcástico com algumas situações, às vezes até uma questão séria mesmo, mas às vezes ele vai refletindo de forma irônica. Então, por meio dos pensamentos irônicos e sarcásticos, refletido por Brás Cubas. E aí nós temos os livros, né, para a gente finalizar essa primeira parte de Machado aí, temos os livros de Machado de Assis. Ressurreição, de 1875, que ali é publicado mais ou menos ali na fase ainda romantista, né, do romantismo brasileiro. Vamos ter A Mão e a Luva, que, como eu citei, traz questões filosóficas, que foi publicado em 1874. Temos Helena, de 1876, que vai ali dar uma pegada bem legal na questão psíquica, que vai narrar a história de Helena, mas também vai trazer questões de reflexão. Então, vai trazer ali um pouco do lado realista para dentro da obra de Helena. Tem Yaya Garcia, de 1878, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 81,
E Quincas Borbas, de 1891, vai trazer questões filosóficas e social também. Temos Dom Casmurro, de 1900. Dom Casmurro vai trazer Capitu, como eu falei, que vai trazer análise social. Depois a gente pode até pegar essas obras e dar uma analisada, fazer uma leitura coletiva, que é bem interessante. Memórias de Aires, de 1908, e Esaú e Jacó, de 1904. Então, essas foram as obras prosa de Machado de Assis. Aí, vamos analisar Dom Casmurro bem rápido aí, sobre Dom Casmurro. Dom Casmurro, ele vai ter algumas características, mais específica 4, que é o questionamento da traição e a quebra de valores, se Capitu traiu Bentinho ou não. Então, isso vai ser trazido aí na obra. A ideia do machismo e do poder. Então, vai trazer aquela ideia de que a Capitu é uma posse do Bentinho, e o Bentinho tem que ter a Capitu em todo momento. Então, vai ter a ideia do machismo em si. Vai ter também um romance realista, vai trazer crítica social à burguesia, vai trazer crítica a toda aquela sociedade como um todo, mas também vai ter o desenvolver da poesia. Inclusive, por incrível que pareça, nessa fase estava se desenvolvendo no Brasil o teatro brasileiro. Então, como estava desenvolvendo esse teatro brasileiro, Machado acabou trazendo essa poesia do teatro para dentro da obra. Então, às vezes, a gente lê Dom Casmurro e acha que é uma parte teatral, né? Acha que é um teatro, um ato, mas não é um ato, tá? É um romance que fez parte ali do realismo e tem características mais realistas. Inclusive, teve uma releitura da obra, né, um remake da obra de Dom Casmurro, feito pela TV Globo, através de uma minissérie. Para quem tiver curiosidade, vocês podem pesquisar aí rapidinho, vocês encontram sobre ela, e algumas partes vocês podem até encontrar aqui no YouTube, que ele fala sobre a história mesmo. Eles vão produzir história através do teatro, e é uma releitura muito legal, porque vai trazer esse foco do teatro e também da obra e o contexto. Então, vai fazer uma intercalação ali bem legal. Dom Casmurro é um livro muito bom, tá? Você lê Machado de Assis, você analisa, poxa, um livro que foi escrito há mais de 100 anos atrás, mas está refletindo na minha vida atual, na minha sociedade. Então, isso que é bom de Machado de Assis. Eu recomendo bastante vocês lerem a obra de Machado. Vamos ler uns trechos aí de Dom Casmurro para a gente dar uma analisada, para a gente compreender como é a nuance da literatura de Machado de Assis. Abre aspas. Não tinha ciúmes de tua mulher para que ela não se meta e engana-te com a malícia que aprende de ti. Fecha aspas. Então, percebe-se que aí a gente está falando, ele está falando de uma questão de malícia, de desconfiança, de Capitu, no caso, né? Então, a gente está vendo uma questão de ciúme. E, às vezes, até na nossa leitura, a gente pode até associar essa parte, esse trecho, com textos bíblicos, que é o que bastante ele faz, né? O Machado de Assis faz com os livros dele. Dom Casmurro é um deles, tá? Ele faz referência também a uma linguagem mais bíblica, quando ele diz: não tenha ciúmes da tua mulher, para que ela não se meta e engana-te com a malícia que aprende de ti. Então, parece muito com textos bíblicos também, que vai trazer relevância. Na Memórias Póstumas Cubas, ele vai fazer referência, que a gente vai ver intertextualidade e vai ver toda essa questão. Depois a gente pode analisar Dom Casmurro, né? E também a questão do Memórias Póstumas Cubas. Próximo texto, então, próxima citação. O ser humano gosta de complicar as coisas, é só uma brisa. Quem sabe que ela bagunce teu cabelo? Quem sabe te acaricie o rosto? Quem sabe, quem sabe? Então, são questionamentos da filosofia, né? É o positivismo fazendo parte da obra de Machado. Outro também. Éramos dois e contrários. Ela encobrindo com a palavra o que eu publicava pelo silêncio. Então, ó, éramos dois, do contrário, ela cobria-se com as palavras e publicava por silêncio. Então, aí está falando do silêncio de Capitu. Então, a gente conhece a Capitu aí, nesse momento psicológico, né? A gente analisa Capitu com essas frases, com esses momentos narrativos. Outro que eu gosto
por incrível que pareça, eu gosto muito, que eu acho muito interessante, é a descrição de Capitu, né? O Bentinho ele descreve Capitu como mulher de olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Então, eu acho incrível, né? A descrição. A gente sabe que ela tem um olho de cigana, né? Um olho bem fixo, e ela tem os olhos meio dissimulado, né? Oblíquo. Então, é uma característica que a gente acaba adquirindo de Capitu. Por isso que eu falei, às vezes a gente compreende mais a Capitu do que o próprio Bentinho que conta a história, porque ele traz alguns trechos que vai exemplificar suas características psíquicas e físicas. E para nós finalizarmos, nós vamos atentar agora a Raul Pompeia, o nosso próximo estudioso que vai trabalhar aí, o próximo escritor que vai trabalhar o realismo. Sua obra mais relevante, uma das mais importantes do realismo também, que é o Ateneu, publicado em 1878. Raul Pompeia foi um dos maiores representantes do realismo no brasileiro, ao lado de Machado de Assis e Aloysio de Azevedo. Não porque eu não trouxe Aloysio de Azevedo, tá? Porque o Luiz de Azevedo ele teve mais obras naturalistas, que é a nossa próxima escola literária que a gente vai trabalhar, do que obras aí realistas. Então, quando a gente fala de Aloysio de Azevedo, a gente está falando mais do naturalismo do que do realismo. Então, os que mais ressaltaram o realismo brasileiro foi o Machado de Assis e o Raul Pompeia. Então, o Raul Pompeia criou o Ateneu, que vai falar sobre uma escola interna de meninos, na qual ele vai narrar suas vivências, suas nuances, ele vai trazer o lado psíquico do desenvolvimento, até porque o personagem está passando por um momento de transformação, né, de amadurecimento físico e intelectual. Então, é nessa fase aí, é nessa parte que a gente vê as questões de psicologia, as questões de filosofia, de sociologia e também de nível de desenvolvimento do indivíduo. O escritor Raul Pompeia ele nasceu em 1863 e acabou falecendo em 1895, tá? Então, hoje nós finalizamos é, o realismo brasileiro e vamos dar início depois ao naturalismo, com Aloysio de Azevedo sendo o autor principal naturalista. Tá? Vamos trazer ideias de como surgiu, da onde surgiu o naturalismo e por que hoje o naturalismo é muito estudado pela sociologia moderna. Tá? A gente se encontra até o próximo vídeo com o naturalismo dentro da literatura.